Salve, salve pessoal, esporte científico na área. E hoje vamos fazer a análise das quartas de final da Libertadores de 97. O título do vídeo que eu coloquei, o início do fim da Era de Ouro do Grêmio. Era que começa em 94 e termina em 97. E o primeiro episódio dessa série é a análise de Grêmio versus Cruzeiro, as quartas de final da Copa do Brasil de 1997. Então vamos falar aí do contexto, de como era, o que estava em jogo nesse fim dessa era, o que foi essa era. Basicamente aqui, como eu falei na introdução, o Grêmio desde 94 vinha ganhando títulos nacionais. Nacionais e internacionais, ganhou a Copa do Brasil em 94 contra o Ceará, e até aí não teve tanta repercussão, mas a partir de 95 há uma imensa repercussão nacional desse time do Grêmio, ganhando a Libertadores, mas ele ganha a Libertadores, mas a repercussão nacional não é só por isso. Claro que isso já é um fato por si só, mas que aquele jogo contra o Palmeiras fica muito marcado na mente, né, dos brasileiros. E o Grêmio chega à final da Copa do Brasil nesse ano de 95, perde para o Corinthians, mas elimina o Flamengo, e tem uma série de polêmicas também sobre o clube, enfim, sobre a característica de jogo dos gaúchos, o Filipão. E em 96 seguem as polêmicas. O Grêmio é eliminado na Copa do Brasil para o Palmeiras, que já tem vídeo no canal sobre isso. O Grêmio é eliminado na Libertadores para o América de Cali, mas chega até a semifinal e ganha o Brasileirão da Portuguesa, que talvez até mereça um tópico aí, um vídeo. É que nesse caso da Portuguesa tem muitos outros vídeos, né? Não seria uma exclusividade do canal, mas quem sabe fazer um vídeo também sobre isso, sobre todos os comentários desse jogo. E em 97 acaba ganhando o Copa do Brasil do Flamengo. O Flamengo de Sávio Romário também tem vídeo aqui no canal sobre. Então o Grêmio vendo um excelente prestígio e chega às quartas de final da Copa do Brasil, já campeão da Copa do me desculpe aqui, chega às quartas de final da Copa Libertadores, já campeão da Copa do Brasil em cima desse Flamengo. Esse Flamengo de Sávio Romário. Então um Grêmio muito prestigiado. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, vi uma reportagem sobre o jogo falando que o Grêmio era o melhor time do Brasil. Muitos diziam isso. E não estavam errados aqueles que diziam isso. Era uma proposição correta. Então esse era o contexto do Grêmio. Qual foi a escalação do primeiro jogo desses dois jogos de mata-mata da Libertadores? Então aqui o time do Cruzeiro, né, com Dida, enfim, Fabinho, né, Ricardinho, Elivelton, Palinha, Alex Mineiro. E o time do Grêmio muito desfalcado já. Muito desfalcado, vocês veem aqui Darley Arce, mas já na zaga vocês veem o Mauro Galvão, que era um bom zagueiro, mas não era o zagueiro titular, o Wagner Fernandes, né? Na volância ali, às vezes o Otacílio, como jogou a Copa do Brasil, vocês podem lembrar que não é um nome tão aleatório, porque muitas vezes o Dinho estava expulso, ou outro volante estava expulso e ele cobria. Vem o Emerson como reforço, sim, aquele Emerson que não jogou o Penta. Aí depois é um time totalmente desfalcado, né? João Antônio, Maurício Pantera, alguém lembra de Maurício Pantera? E o interessante é isso, Carlos Miguel sai para entrar o Rodrigo Grau, que também é contundido, e entra depois o Marcos Paulo. E o Evaristo não jogou, estava suspenso por causa das oitavas. Levou suspensão. O Evaristo não jogou, o Evaristo não comandou o time Silva Casamata. O Evaristo aí que é muito envolto agora, ao menos quando estou gravando esse vídeo, muito envolto em memes, né, no canal Charla Podcast. Mas vamos ter certas críticas ao Evaristo aqui, né, nessa série de vídeos. Então o primeiro jogo do Grêmio, que não é spoiler, né, mas é 2-0 para o Cruzeiro. O Grêmio estava muito desfalcado, como eu comentei, por causa dessas lesões. E principalmente sem o seu destaque no ano anterior, que foi o Paulo Nunes.
na conquista do Brasileirão. Foi porque foi convocado por causa da seleção brasileira. Convocado por um amistoso, se não me engano. Mas o fato é que isso correu muito. Deu até um sentimento de regionalismo barra bairrismo aqui dos gaúchos. Porque foi como se fosse um boicote contra o Grêmio. Porque o Paulo Nunes, justamente por não ter jogado o jogo, ele foi convocado, mas ficou no banco. E soou como um boicote ao Grêmio. E lembrando de todo o contexto, né, dos anos de 95, 96 e 97 também, de como ocorreu isso. Trago outro documento importante sobre isso, que é a dissertação do Arley Sanderdamo, que por muita sorte, eu já comentei, imagino, sobre ela, que eu acho que também é outro que poderia fazer um vídeo específico sobre ela no canal. Mas que comenta-se, teve muita sorte de comentar esse período do Grêmio, que eu lembro especificamente de uma parte sobre esse jogo que ele fala, né, que os torcedores do Grêmio diziam que o Paulo Nunes deveria ir para a seleção, mas quando ele vai para a seleção há esse sentimento também contrário, justamente porque ele não foi titular, inclusive. E o Cruzeiro faz 2 gols, entre aspas, ao natural no jogo. Quando eu falo natural, essa frase às vezes pode soar de forma confusa, mas o ao natural aqui é no sentido de que não é aqueles 2 gols em pressão, coisa assim. O Cruzeiro foi superior no jogo. O Grêmio não ofereceu tantas oportunidades, assim como o Cruzeiro também não ofereceu tantas oportunidades. Principalmente o segundo gol, um gol que é meio de uma bola que o Derlei rebate ali, cai nos pés do jogador. Então não há uma grande superioridade do Cruzeiro, apesar de ser superior, mas o Grêmio estava muito desfalcado e sentiu esse jogo no Mineirão, perdendo de 2-0, tendo que voltar para casa e fazer 2 gols ou mais, coisa que na época não era muito impossível pela qualidade do time do Grêmio, enfim, pelas viradas que já fez. Aí vai para o segundo jogo, já recompondo no caso da zaga ali, voltando o Luciano, né, e alguns... na verdade só o Luciano, né? Eu ia falar alguns destaques, mas só o Luciano e o Zé Alcino aqui, né, no caso. Mas o time continuou desfalcado. Rivarola, Dinho, o Paulo Nunes e o Carlos Miguel, ou seja, eram muitos desfalques, né, para um clube. E no primeiro tempo há uma cobrança de falta, que também tem vídeo no canal aqui, pessoal, que eu acho que é o Arce que cobra a falta e bate na mão de um jogador do Cruzeiro na área. Na época não tinha VAR e o árbitro não viu, né? Eu comento esse fato, que se esse pênalti é marcado e obviamente convertido, provavelmente os destinos da história seriam diferentes, né? Vocês veem o que era no primeiro tempo essa cobrança. Aí vem pro segundo tempo, o Grêmio com a dificuldade árdua de ter que fazer 2 gols para isso pros pênaltis. Esse jogador, Fabinho, que está na foto aqui, ele estava contundido, estava saindo saindo de campo praticamente para substituição, e num cruzamento ele faz o gol. Com a defesa do Grêmio não percebeu ele faz o gol livre. E aí o Grêmio tinha que fazer 3 gols para ir para os pênaltis, né? E aí vem novamente a mística do Grêmio desse período, que isso era no segundo tempo, aconteceu esse gol do Fabinho. E o Grêmio no segundo tempo faz 2 gols com o Mauro Galvão, escanteio, e Zé Alcino. Ou seja, com mais um gol o Grêmio iria para os pênaltis. Então o jogo ele acabou se tornando eletrizante, né? Para tu ver as características da época, como é que eram as coisas. No fim, né, o Grêmio acabou desclassificado, não conseguiu depois do segundo gol. Na verdade, só fazendo um parênteses antes daqui das considerações finais, esse é um jogo que é muito interessante, que o final do jogo, eu não lembro disso muito na época, mas o Darley, que também não tinha muitas habilidades, ele vai até para a área por 2 vezes para tentar fazer o terceiro gol, mostrando também um dos aspectos da equipe, mas não dá certo. E esse jogo inicia o fim do ciclo dos 4 anos gloriosos do Grêmio,
Uh, porque a partir daí que o Grêmio deixou de conquistar títulos, depois desse momento, dessa competição. Poderia ter ganho os Libertadores também, apesar do time já não ser aquele mesmo, da lógica do Filipão. O Cruzeiro ganhou e o Grêmio deixou de ganhar por pouco. Enfim, aquele é o famoso e se. Mas o Grêmio se marca um pênalti, coisa assim. Eu comento isso para pontuar que foi no detalhe. E aí algumas críticas. Né? O Evaristo perde o controle do time. É só um destaque aí, num parênteses. Né? O Evaristo não comandou o time nos 2 jogos. O interessante é que para ver a questão da época, o clube instalou um telefone no banco de reservas para o Evaristo poder ligar para o seu assessor técnico e dar as instruções. Mas esse time era diferente do time do Filipão, e eu trago essa característica, principalmente em contra-ataques. O Grêmio sofreu muito contra-ataques nesse jogo, principalmente com Palhinha tendo chances claras de oportunidade, tanto lá no Mineirão como no Estádio Olímpico. E não se percebia isso nos times do Filipão. Claro que também tem a perda de peças, o desgaste próprio dos jogadores. O Grêmio via com a mesma base desde 95, 2 anos após, os jogadores estão mais velhos, e os outros clubes sabem, apesar de naquele período não ter um grande estudo, como hoje os clubes sabiam como o Grêmio jogava. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Mas é o famoso e se. Com o Filipão não acontecia tantas coisas assim, com o Evaristo passou a acontecer. E claro, outra coisa, que o time sofreu muito com os desfalques. O time já estava em 96 sem o Jardel, e agora estava sem o Paulo Nunes, e sem Carlos Miguel, e sem o Dinho, e sem o Rivarola. A espinha dorsal do time estava toda desfalcada. Então isso também é outro aspecto que foi importante, né, pro fim dessa era de ouro aí do Grêmio, que corroborou para essa era de ouro. O clube deu azar, né, também. O próprio Maquiavel fala da fortuna. O clube não teve a fortuna, uma de ter que pegar o Cruzeiro pela lógica do campeonato na época, né, os brasileiros não se enfrentarem ainda antes, e foi eliminado por pouco, porque apesar do primeiro jogo o Grêmio ter sofrido um 2-0 entre aspas ao natural, aqui no Estádio Olímpico, ele, bem verdade, até o gol o Grêmio não esboçou grandes reações. Bem verdade, temos que falar isso. Mas por incrível que pareça, depois que o Grêmio levou o gol, o Grêmio cresceu em campo. E essa é uma característica do time, enfim. E se, como eu falei, se marca aquele pênalti no primeiro tempo, talvez pudesse ter mudado tudo, enfim. Então foi o primeiro tropeço. Eu confesso que eu não sei dizer como foi sentido na época. Aqui eu sempre falo, eu faço algo que os canais não fazem geralmente, que é rever os jogos antigos e ver mais ou menos o contexto, mas eu não tenho. Eu já era nascido, mas eu não tenho, era muito novo. O destaque na época de o que se falou nas ruas, o debate de rádio, se já se sentisse fim de ciclo nesse jogo, porque enfim, a história ela acontece quando a gente está vivo, está presente, mas muitas das vezes os atores não têm essa percepção. Então eu fiquei curioso um pouco disso, que eu não vi muito comentário sobre isso. O time do Grêmio era considerado o melhor do Brasil, mas esse foi o tropeço que pôs fim a uma era. Um tropeço, como eu falei, foi por pouco, foi no detalhe, entre aspas, mas pôs fim a uma era, talvez a maior era da história do Grêmio. E aqui não estou exagerando, os gremistas podem comentar aí o que acham sobre isso. E é isso, pessoal, vejam o jogo, tem os 2 jogos no YouTube, aproveitem para conhecer a história. Os cruzeirenses imagino que devam ver esse jogo bastante. Os gremistas não sei se tanto, mas foi um jogo importante, até por essa questão histórica de pôr fim a uma era. E é isso, pessoal, até mais, vamos seguir com mais vídeos aí no canal. Estou um pouco atrasado por umas questões aí, eu talvez explique porquê, mas são questões relacionadas ao futebol e a outros estudos particulares também. É isso, até mais.